Como identificar um transtorno de personalidade esquizotípica? Meu nome é Adriana Santiago e você está aqui no Papo Cabeça comigo, Adriana Santiago. Eu sou diretora do Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, o NUAP. Eu tenho 32 anos de clínica e sou uma pesquisadora de emoção e comportamento humano. Seja bem-vindo, fica aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal. O que marca o transtorno de personalidade esquizotípica é a excentricidade e a dificuldade nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos de uma forma geral. E essa excentricidade, essa dificuldade nos relacionamentos, ela vem desde da infância, né, a adolescência, vem se marcando, vem tomando forma nesse tempo. Não é de repente a pessoa se torna esquisita. E esquisito não sou eu que uso, não. Isso esquisito está lá no transtorno, na definição do transtorno do DSM. Então, às vezes eu falo esquisito, a pessoa fala, ai, tu tá falando. Esse nome existe, é um conceito, né? Então, são pessoas mais estranhas, têm pensamentos muito próprios, sabe? Têm percepções distorcidas da realidade. Isso é o que marca a base do transtorno de personalidade esquizotípica. Como sintoma, a pessoa ela tem ideia de referência. Veja bem, eu estou falando ideia de referência e não delírio de referência. Ideia de referência é quando a pessoa acha que todos estão falando sobre ela, que ela é o centro das atenções, que é tudo sobre ela, tudo que acontece no planeta, no universo, em casa, com os amigos, diz respeito a ela. Então, isso é uma ideia de referência diferente de um delírio de referência, que é a certeza absoluta de que todos estão falando. Então, quando há um delírio de referência, existe uma certeza absoluta de que as pessoas estão falando sobre o sujeito. A ideia de referência é, eu acho que estão falando sobre mim. Então, isso é uma diferença importante aqui no transtorno de personalidade esquizotípica. Outro sintoma muito importante são as ideias excêntricas, né? Então, esse tipo de personalidade se encaixa bem com as seitas, com essas ideias muito esquisitas mesmo, sabe? De que existe um ser supremo, e esse ser supremo tem características peculiares. Por exemplo, agora, recentemente, houve um caso, né, de uma modelo, de uma pessoa muito importante, que se drogava, né? Se drogava com a família inteira, e eles acreditavam que aquilo tinha uma referência externa, transcendental, e que todo aquele movimento relacionado às drogas, né, o fato deles se drogarem, tinha a ver com Deus, enfim. Então, toda essa ideia, toda essa construção ideal, né, no sentido da ideia, ela tem a ver com uma estrutura de personalidade esquizotípica, né? Um pensamento que não se adequa ao pensamento comum, a cultura comum, né, a todos nós. Então, é um pensamento que se destaca do que a gente chama de normalidade. A pessoa esquizotípica também sofre com ilusões corporais. Volto a dizer que aqui não é exatamente uma alucinação corporal, mas é uma ilusão de que é mais poderoso, de que é maior, que é mais importante, que é muito mais bonito, ou que tem poderes especiais. Isso também acontecia lá, né, com essa família. Vocês devem estar sabendo do que eu estou falando, em relação a Didia, né, que era uma sinhazinha da fazenda lá do Boi-Bumbá, lá do Amazonas. Eles têm essa referência, né, de que eles têm mais poder, que eles são maiores, são mais bonitos, são mais poderosos. Então isso faz parte do transtorno de personalidade esquizotípica. Tem uma menina no TikTok que ela vive falando, né, ela conta histórias de quando ela era criança, e ela fala que quando ela era criança, ela acreditava fielmente de que ela era Jesus Cristo. Porque um dia disseram pra ela que Jesus era ela. E aí ela achava que ela tinha superpoderes e ela acreditou até dar conta que ela não era Jesus Cristo. Isso pode ser considerado? Pode, com certeza. São essas ideias estranhas, entendeu? Uhum. Olha como é que é interessante, né, falar de transtorno. Além disso, as pessoas com esse transtorno têm um discurso muito vago, sabe? É um discurso muito sugêneres, é um discurso muito excêntrico. Você às vezes não está entendendo direito ao que esse sujeito está se referindo e soa estranho, soa esquisito, né? Por isso, esquizotípico. Em todas essas situações, vocês estão percebendo que há uma estranheza, há um comportamento estranho ao comportamento normal do social, da cultura ao redor.
Também há no transtorno um padrão de desconfiança, sabe? Uma espécie de paranoia. Não estou me referindo aqui ao transtorno de personalidade paranoide, que é uma outra parada, é uma outra coisa. Mas dentro do transtorno esquizotípico, o sujeito também ele fica paranoide. Já falei lá no primeiro critério diagnóstico, ele tem esse delírio de referência, né? Então a pessoa geralmente se sente perseguida, se sente o alvo de todos os bullying que existem. Então ela está sempre também com essa sensação persecutória. Tem uma questão muito importante, né, que às vezes a gente atribui os assassinatos apenas aos psicopatas. Isso não é verdade. Estatisticamente, a gente sabe, né, as pesquisas mostram que as pessoas esquizotípicas também têm uma tendência a matar o outro, né? Quando ela se sente muito perseguida, quando ela acha que ela precisa pegar o sujeito antes que ele o atinja. Então, tanto no esquizotípico quanto no esquizofrênico, existe uma possibilidade imensa, dependendo do temperamento, da criação, do ambiente desse sujeito, que ele, de fato, seja também capaz de matar uma pessoa. E às vezes as pessoas se equivocam tanto, né, dizendo, é um narcisista. Não, nem sempre é um narcisista. O esquizotípico, o esquizofrênico e o antissocial, eles também são muito capazes de cometer assassinatos, né? O que marca também o transtorno é um afeto inadequado, é um embotamento afetivo muitas vezes, ou um exagero no afeto em determinados momentos que não tem a ver, né? Então há uma demonstração de afeto inadequado. E, por exemplo, diferente do transtorno de personalidade esquizoide, o que marca, né, o esquizotípico é a sua aparência. Geralmente, eles se vestem de forma estranha, eles se apresentam de forma excêntrica, assim como é o comportamento, né? O comportamento é excêntrico, a apresentação é excêntrica, então, por isso o nome é esquizotípico. A pessoa já nasce com isso? Não, a pessoa não nasce com isso. Transtorno de personalidade, ele não vem de berço, não necessariamente. A pessoa nasce com potencial para isso. E esse potencial a gente chama de temperamento. Então a pessoa nasce com uma possibilidade de desenvolver esse transtorno, né, de acordo com esse temperamento que é inato e que tem a ver, sim, com a sua parentalidade. Muitas vezes a pessoa nem conhece o pai, nem conheceu o avô, e tem o jeito do avô, o jeito do pai, o jeito da mãe que não conheceu. Porque tem algo nesse sujeito que é inato, algo da sua personalidade que é inato. E o que é inato, no contexto da personalidade, é o temperamento. E aí, de acordo com o ambiente que ele encontra, de acordo com o que ele vive, os traumas que ele passa na infância, ele pode desenvolver ou não um transtorno de personalidade, e aí está incluído o transtorno de personalidade esquizotípico. O que pode provocar isso? Diversas situações da vida do sujeito, e principalmente o apego com a figura materna. Ah, Adriana, mas é só a mãe que importa nesse contexto da criação, da educação e do amor? Não, obviamente que não. O pai também é importante, mas o pai só entra na vida de uma criança como representação depois que ela já consegue perceber o mundo, que não é ela e sua mãe. Porque quando a criança nasce, ela se entende extensão da própria mãe. O que a mãe diz, o que a mãe faz, o tipo de apego que a mãe oferece para essa criança é fundamental na prevenção do desenvolvimento de transtornos de personalidade. Aliás, de transtornos mentais de uma forma geral, ampla, geral e restrita. Então, a origem vem, tem um temperamento, e como é que essa pessoinha, essa pessoa pequena, se ligou à mãe? Que resposta que ela teve ao se ligar a essa mãe, né? Ele foi incluído, foi bem amado? A pessoa foi incluído, foi bem amado? Ele foi ouvido, ele foi bem tratado? E eu tenho certeza que mães que dão um apego seguro previnem transtornos de personalidade, né? Eu e a neurociência, de uma forma geral, é isso que os pesquisadores em comportamento e emoção humana vêm percebendo, pesquisando e entendendo. Queria aproveitar para te pedir uma coisa, né? Agora nem acabei, mas eu quero te pedir logo, porque eu sou uma pidona. Pensa aí sobre as suas marcas. O que na sua relação com a sua mãe te marcou mais? Qual é a frase que ela disse que reverbera ainda na sua cabeça, né? Ou qual foi a frase que ela deixou de dizer e que até hoje você pode ter 50, 60, 70, 80, 90 anos que ainda faz eco aí em você. Pensa isso. E se quiser, bota aqui embaixo que a gente comenta. E como lidar com essas pessoas?
É bem difícil, porque essas pessoas sofrem com ansiedade social, né? E já falei que muitas vezes tem esses delírios paranoides, né? Então, elas estão sempre desconfiadas. O primeiro passo para você ter uma boa relação com alguém que tem um transtorno de personalidade esquizotípica é oferecendo confiança. É oferecendo uma boa relação amorosa, uma relação compreensiva, atenciosa. Eu não canso de dizer para vocês que amor é atenção. Se quer dar amor a alguém, dá atenção. Se você precisa se relacionar com alguém com transtorno de personalidade esquizotípica, se você tem um filho assim, se você tem alguém, um amigo e tal, dê atenção, não desconsidere o que essa pessoa está dizendo, né? E entenda que embaixo de todos esses sintomas tem um buraco emocional, tem uma privação emocional enorme. Eu queria voltar ao que eu disse anteriormente sobre a mãe. Se você é mãe e tem um filho esquizotípico, não se sinta culpada por essa situação, né? É responsável por tudo isso. Quando eu disse a mãe é importantíssima, ela é importantíssima, mas nem sempre se pode evitar de forma contundente que o sujeito desenvolva um transtorno. A gente pode prevenir, a gente tem como amaciar, mas nem sempre a gente pode evitar que o sujeito desenvolva um transtorno, né? Porque aí não é só a mãe, né? Aí tem a mãe e todo o resto. A mãe, a escola, o pai, enfim. Qual é a diferença desse transtorno para a esquizofrenia? Como eu disse lá, né, no início, no transtorno de personalidade esquizotípica existem ideias de referências, ilusões corporais, né? Então a pessoa tem uma ilusão, acha que o sujeito, ele não tem muita certeza, ele acha que estão falando dele, ele acha que ele é poderoso, que ele tem, né? Na esquizofrenia, não. A esquizofrenia, o comprometimento é muito maior. E o sujeito, ele tem alucinações e delírios. E as alucinações e os delírios fazem a pessoa ter certeza absoluta, por exemplo, que o fato... E aí isso é um delírio, né? Ah, minha vizinha colocou uma toalha amarela na janela, portanto, ela quer dizer que eu sou homossexual. Eu tenho certeza que ela botou por conta disso. Isso é um delírio, né? Certeza absoluta. No caso do esquizotípico, ele vai falar, sei lá, ó, talvez a moça tenha colocado, entende? Há uma dúvida ainda, uma dúvida que marca a neurose, né? E a certeza que marca a psicose. Eu costumo dizer assim, quanto mais certeza você tem, mais doido você tá, né? Não tem muita certeza, começa a se questionar. E a alucinação, o sujeito não acha, como no esquizotípico, que ele é maior, mais poderoso. Não. Ou menor, mais esquisito, não. O sujeito esquizofrênico, ele tem certeza absoluta, por exemplo, que ele tem uma extensão na mão, estou dando um exemplo de uma percepção, né? A mão é muito mais estendida e que a mão, por exemplo, tem escamas, ele tem certeza, e ele vê isso. E aí, diga-se de passagem, né? Exames de ressonância magnética funcional comprovam que quando o esquizofrênico ele está alucinando ou está delirando, né, e principalmente nas alucinações visuais, existe ali uma ativação do córtex visual. Ou seja, ele está vendo, a gente aqui não está. Ele está vendo o que ele está descrevendo que viu. Entende? Então, a diferença é essa, né? O esquizotípico, ele é muitas vezes confundido com o esquizofrênico e, mais ainda, a gente só pode afirmar com certeza quando a gente percebe que o sujeito abriu a esquizofrenia, né, surtou pela primeira vez, e aí, né, teve todo aquele movimento, né, do primeiro surto. E aí a gente fala, bom, então não era esquizotípico, ele estava na fase prodrômica, ou seja, a fase que antecede a esquizofrenia. Né? O que eu quero dizer com isso? Que todos esses sintomas que eu falei em relação ao esquizotípico podem ser características de um sujeito que surtará e abrirá uma esquizofrenia. Então pode ser que ele tem um surto e aí, de fato, vem a esquizofrenia. Vocês sabem que a esquizofrenia é uma doença progressiva e degenerativa, né? Então, por isso é importante os antipsicóticos e tudo mais. Mas é só para fazer a diferença aqui entre as duas condições, né? E esse transtorno, ele é genético? Não podemos dizer que o transtorno é genético, né? Porque a causa é multifatorial, não é isso? Acontece que o temperamento, ele é herdado. O sujeito, ele nasce mais ou menos reativo, mais ou menos ansioso, mais ou menos distímico. Então, ele nasce com os traços temperamentais e, a partir desses traços temperamentais, eles vão conversar com o ambiente e aí o sujeito pode ou não desenvolver o transtorno de personalidade. Mas não poderia dizer que o transtorno de personalidade esquizotípica é genético. Não poderíamos dizer isso. Se você é psicólogo ou estudante de psicologia, se você é psicólogo aquele formado há um tempão, que não clinica, está a fim de voltar a clinicar, se você está se formando agora e está a fim de se especializar, a gente está começando uma turma de formação, a nossa segunda turma
de formação clínica em neurociência, terapia do esquema, com aspectos em psicologia positiva. A primeira turma foi um sucesso absoluto. Aqui tem o link da página, tem depoimentos dos nossos alunos. E eu queria te convidar para fazer parte do nosso núcleo, para ser, né, um dos nossos alunos, para fazer parte junto com a gente de um corpo muito coeso de pesquisadores, de clínicos. Vem com a gente, porque vagalume esperto pisca junto.